Só enquanto ajusta aqui, eu quero acolher todos vocês que vieram para nosso curso de História da Igreja. Como eu falei nas missas, eu estava muito entusiasmado por esses 3 dias, porque eu acho que a nossa paróquia vai ganhar muito com esses 3 dias de formação. Quero acolher o professor Rafael Tonon, que já é muito conhecido, acho que pela maioria de nós. Acabei de tietar ele aqui para que ele venha um dia falar sobre a devoção Nossa Senhora das Lágrimas, e ele já prontamente aceitou. A gente só vai ver um dia, como a gente já estava meio planejando. Professor, nossa paróquia tem te acompanhado, a maioria de nós assim já te conhece pelas redes sociais. Eu já te conhecia lá da Catedral, quando fui padre lá, também da comunidade Pantocrator, do qual o senhor faz parte. Eu fui assessor da juventude, agora voltei na assessoria da juventude, e a comunidade Pantocrator tinha participação, tinha uma cadeira no setor, podemos dizer assim. Então eu me vinculei muito ao Newton Júnior, a um pessoal todo que ajudava ali o setor. Queria dizer que para nós é uma alegria ter o senhor aqui. Assim, nós esperamos muito esses 3 dias, porque, como eu disse nas missas por diversas vezes, a gente recebeu uma carga muito errada sobre a história da igreja. Outro dia, um coroinha aqui da nossa paróquia chegou perto de mim e disse assim: padre, é verdade que a igreja queimava as mulheres? E aquilo me fez refletir. Eu falei, coitado, chegou na época do colegial, com aquela obscuridade que o colegial, esses professores ateus nos transmitem, e só dão uma visão das coisas. Falei, não, a gente tem que trazer gente capacitada, gente que sabe o que diz. Então o senhor pode ver que a nossa comunidade respondeu bem ao convite, a nossa igreja está cheia, e eu espero que todos nós aproveitemos muito bem esses 3 dias de formação, consigamos extrair bastante. Professor Rafael Tonon, bom, eu já, assim, nas missas te elogiava absurdamente, Então o povo vai poder ver esses 3 dias aqui o quanto que o senhor é capaz. Vamos ficar de pé e começar com uma oração, essa nossa formação, pedindo o Espírito Santo sobre nós, sobre o professor, que esses 3 dias sejam enriquecedores para a nossa fé, para a nossa formação eclesial, também para o nosso ministério na igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, então, a todos vocês, uma alegria, um prazer estar por aqui com vocês. A última vez que eu vim falar aqui para a paróquia São Geraldo Magela foi em 2005, quando era o Padre Paulo Emiliano ainda. O Padre Paulo Emiliano me trouxe, eu tinha acabado de sair do seminário, o Padre Paulo Emiliano, que me conhecia, ele me trouxe para falar de São Geraldo, na festa de São Geraldo Magela. Eu fui seminarista redentorista, que é a congregação de São Geraldo, fui por 8 anos, depois eu saí, e há 18 anos atrás eu comecei a dar aula dentro da paróquia São Geraldo Magela, Quando eu comecei a trabalhar como professor foi aqui dentro, foi no Eliseu, aqui em cima. Foi a primeira escola onde eu dei aula, foi aqui no Eliseu Narciso, Então comecei trabalhando aqui, depois fui trabalhando em outras escolas de Campinas, depois fui dar aula em Valinhos, em Vinhedo. Aí eu fui rodando, andando para todo lado. Atualmente dou aula até hoje, Fui professor de escola pública por 12 anos, depois concomitantemente eu comecei a dar aula em ensino particular. Hoje em dia eu não estou mais em escola pública, estou em escola particular ainda,
e também faço as conferências, as aulas fora, né? E atualmente eu moro ali perto da PUC, né? A minha paróquia territorial é a São José Operário, mas por ser membro da comunidade Pantocrator, a gente está ligado à paróquia da Basílica do Carmo, né? Então estamos ligados ali ao Carmo, né? Eu sou leigo consagrado da comunidade Pantocrator, fui seminarista, saí, entrei, eu era da turma do Padre Odair no seminário. O Padre Odair, que foi pároco de vocês, era da minha turma de seminário, né? Nós dois éramos da mesma turma. Padre Odair, o Padre Florentino, né, que também é da Arquidiocese aqui de Campinas, os dois eram redentoristas da minha turma, né? Eles ficaram padres da Arquidiocese, eu saí, né? E tem os padres da Arquidiocese que estudaram comigo, o Padre Alexandre Mício, que é falecido já, era da minha turma, e o Padre Jonas Barbosa, que está lá em Indaiatuba, a terra do Padre Mauri. O Jonas está lá na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, era da minha turma também. Eu não sou de Campinas, eu sou de São João da Boa Vista, né? Então nasci lá, fui criado lá, depois entrei no seminário, fui para Aparecida. De Aparecida eu vim para Campinas, em Campinas eu saí do seminário e fiquei por aqui. Me casei aqui, sou casado, tenho 2 crianças, tenho uma menina e um menino, a Olívia e o Vicente, né? Um menino de 6 anos, o menino de 3 anos e a menina de 6 anos, né? Ela que é a mais velha aí, né? E aí aqui eu sabia que estava sendo anunciada a semana, porque eu tenho família aqui na paróquia, né? Tem minha tia, tem minhas primas que estão aqui, ó, né? Elas são lá do Magela, né? Então o povo falou, o Padre Mauri está falando toda semana, né? Minha tia casou aqui até, né? Aqui na Nossa Senhora Aparecida, né? Então, por conta disso eu sabia, o pessoal falava para mim, o padre está anunciando toda a missa, tá? Eu falei, então muito bem. Falei que aí aumenta a responsabilidade, né? Quando o padre faz muita propaganda aí tem que ser bom, senão, né, o padre está enrolado depois, né? Então, mas muito bem, uma alegria aqui estar com vocês. E eu tenho feito, né, nos últimos anos, não tanto por iniciativa minha, né, mas mais por conta da minha mulher, que ficava falando, falou, olha, você fica ensinando as coisas aí para grupo pequeno, tal, você tem que ir para grupos maiores, tem que usar a internet, tem que usar outros meios. Aí foi que eu comecei de 2 anos para cá a mostrar mais a cara e começar a fazer essa propaganda mesmo, né? Porque o que existe hoje em dia na escola, na universidade, às vezes até dentro da igreja, dentro de grupos da igreja, não é a história propriamente, né? História de verdade, mas é uma propaganda histórica, certo? Então, na verdade, eu fui tentando fazer um caminho que eu mesmo tive que fazer e que me deu muito trabalho. Eu estudei primeiro a história pela faculdade, e assim que eu saí da faculdade, eu saí ensinando exatamente do jeito que eu aprendi, sem pensar, do jeito que eu aprendi, eu passava. Coitados dos meus alunos aí nos primeiros anos de professor, porque eu ensinei errado. Só que eu fui me dando conta, na medida em que eu fui estudando, que alguma coisa não estava certa. Falei, então, de tudo isso que eu aprendi de história, tem coisa que parece que não bate, né? Como que eu comecei a desconfiar disso aí? Olhando primeiro para a história do Brasil. Então, o que eu aprendi de referência de história do Brasil? Aqui na história do Brasil, a igreja apoiou a escravidão, a igreja apoiou a exploração das mulheres, a igreja apoiou a exploração dos índios. Eu aprendi tudo isso. Só que aí eu comecei, ao estudar a história da igreja no Brasil, eu comecei a me deparar com algumas figuras que me diziam o contrário do que eu tinha ouvido. Então eu sempre vi a igreja como aquela que defende os poderosos, que defende... Só que aí de repente a gente se esbarra no meio do caminho com uma irmã Dulce, que a gente vê, né, e a irmã Dulce, tem as imagens dela na internet. A irmã Dulce é uma santa recente, né? Ela morreu em 92. E aí você se depara com uma irmã Dulce andando pelo meio da rua, recolhendo os pobres, abraçando os pobres. Tem uma entrevista dela que vocês acham com facilidade no YouTube, né? Que ela diz o seguinte, um repórter pergunta para ela, por que a senhora faz isso? Ela fala, eu faço isso porque ajudar uma pessoa que está na rua não é só dar um copo de café, não é só dar um pedaço de pão. Essas pessoas querem alguém para conversar, essas pessoas querem alguém que dê atenção. E o que é amor? Amor é saber dar atenção para aqueles que ninguém quer. Eu quero, quando eu ouvi isso aí me deixou com a pulga atrás da orelha. A irmã Dulce, ela fala isso.
eu procuro e eu quero aqueles que ninguém quer. Eu falei, mas pera lá, né? Não é essa igreja que apoia os poderosos, não é essa igreja que está ao lado, porque foi isso que eu aprendi de história da igreja. Mas você olha para uma irmã Dulce, você não vê isso aí. Você aprende às vezes na escola que a igreja explorou o negro. Aí de repente você se esbarra com a história do Padre Vítor, o cônego Vítor Francisco de Paula Vítor, o Padre Vítor de Três Pontas. Tem dois Padre Vítor, né? Tem o Padre Vítor de Aparecida, que está em processo de beatificação, e o cônego Vítor de Três Pontas, que é o primeiro padre negro do Brasil, que é beato. Mas a igreja não explorava o negro? Como que a igreja ordenou um negro na época em que ainda tinha escravidão? Será que a igreja era racista mesmo? Do jeito que eu aprendi na escola? Aí eu comecei a me perguntar, se a igreja fosse racista, como que a igreja ordenaria um negro em plena época da escravidão? E ele era um ex-escravo. Então a história, eu comecei a pensar, falei, a história não bate, essas narrativas não, tem coisa que não encaixa. E aí a gente ouve a história de que também os católicos sempre estiveram do lado dos poderosos, etc e tal. Aí de repente eu descubro, estudando história, que uma das pessoas que foi amiga da princesa Isabel era Inha Chica. Inha Chica é a beata Francisca de Paula. Inha Chica é uma ex-escrava, ela nasceu escrava, foi alforriada, era filha de escravos e é uma santa, é uma beata da cidade de Baipendi. E era amiga da princesa Isabel, que era princesa imperial, herdeira do trono do Brasil, tinha amizade com uma mulher que ela mesma, a própria Inha Chica, ela se identificava. Quando alguém dizia para ela, a senhora é uma santa, ela dizia, não, eu sou uma pobre analfabeta. É o que ela dizia. E ela era analfabeta mesmo. E era uma mulher que falava com Nossa Senhora, a quem ela chamava de minha sinhá. Nossa Senhora falava com ela. Inha Chica, ela não via Nossa Senhora. Ela tinha locução interior. O que é locução interior, né? É quando a pessoa, o santo, a pessoa favorecida, ela ouve a voz, ela sabe quem está falando com ela, mas ela não vê nada. A Inha Chica, ela conversava com Nossa Senhora, sabia que era Nossa Senhora, mas ela não via. Então já pensaram, já pararam para pensar, o Brasil teve santos desse, e aí a coisa parece que não bate. Aí você começa a ver e fala, mas eu ouvi uma história, mas o que eu estou vendo é outra história. Aí muito bem, aí estudando história do Brasil, lendo, eu descobri que as irmandades, quase todas as cidades, Campinas também tinha a Irmandade do Rosário. Os brancos tinham uma irmandade, geralmente a Irmandade do Santíssimo, a Irmandade do Carmo era dos brancos, e a Irmandade do Rosário era dos negros. Tanto é que o nome da irmandade era Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Era o nome da irmandade. Campinas tinha, onde hoje é o Fórum, o Palácio da Justiça em Campinas, era a antiga Igreja do Rosário, que foi demolida na década de 60 para poder alargar a Francisco Glicério. Eles derrubaram a igreja. Inclusive que é um desrespeito danado. O pessoal fala tanto de resgatar a memória do negro, etc e tal. Aquele calçadão e uma faixa da Glicério onde passa carro todo dia, ali debaixo estão enterrados os negros de Campinas. Estão lá até hoje, não foram tirados de lá. Permanecem enterrados ali, onde é o calçamento da praça. É um cemitério aquilo ali. E a Igreja do Rosário ficava ali. As Irmandades do Rosário, o que elas faziam? Juntavam dinheiro para fazer o quê? Para alforriar os irmãos que ainda eram escravos, porque na Irmandade não tinha diferença. Todo mundo podia entrar na Irmandade, escravo e livre. Tinha negros que eram livres, tinha negros que eram escravos. Os que eram livres e trabalhavam e ganhavam dinheiro, colocavam o dinheiro no caixa da Irmandade. Para quê? Para comprar a liberdade dos irmãos que não tinham ainda a liberdade. Olha que coisa, é uma irmandade da igreja preocupada em libertar os negros. Mas isso eu não aprendi na escola. Isso ninguém me falou. E aí eu comecei a desconfiar. Eu falei, então a história, não é que os meus professores mentiram, porque professor, isso aí eu vou dizer para vocês até com conhecimento de causa. Quando a gente vira professor, aqui deve ter outros colegas professores aí, se tiver, vai saber bem do que eu estou falando. Quando a gente vira professor, como a gente ganha muito, quem é professor, ganha muito dinheiro,
O que a gente tem que fazer para conseguir pagar as contas minimamente? Você enche a sua carga horária o máximo que você consegue. Onde der para enfiar a aula, você coloca a aula ali para pagar as suas contas. E o que acontece com o professor? Você vira professor para ensinar, mas depois que você vira professor, você para de aprender, porque você não tem tempo para estudar. Então o que é mais cômodo um professor fazer? Você se formou, você pega aquilo que você já sabe e ensina, você reproduz. Professor não estuda, é muito difícil professor estudar. E eu senti essa necessidade. Eu falei, eu estou ensinando sempre a mesma coisa e parece que eu estou patinando e alguma coisa nessa história não fecha. Eu comecei a estudar. E aí eu pegava, às vezes, um pouco tempo, e também eu tinha muito sono. Como eu dava muita aula, chegava morto em casa, eu estudava meia hora por dia, eu lia meia hora por dia. Nessa meia hora por dia, eu comecei a ver que muita coisa era mentira mesmo. Agora, eu aprendi na faculdade desse jeito. Será que os meus professores da faculdade saíam de casa cedo e falavam, olha, eu acordei, hoje eu vou lá para a faculdade para enganar meia dúzia de bobo, né? Provavelmente não. Eles aprenderam errado e eles ensinavam errado, porque assim, é um círculo vicioso. Um ensina errado, aquele que escreveu o livro, às vezes ele sabe que ele está errado, e ele recorta a história, e ele apresenta só aquilo que ele quer que as pessoas pensem. Então o cara que produziu o livro lá, o historiador de gabinete, o cara que fica dentro do escritório dele, às vezes ganhando salários altíssimos, esse cara ele sabe o que é verdade e o que não é, e ele escolhe de acordo com a visão religiosa, visão política, visão ideológica dele, ele escolhe o que ele vai colocar no material. O professor universitário aprende aquilo, reproduz aquilo. O aluno de universidade, ele aprende aquilo, ele reproduz aquilo. Esse professor, ele vai para a escola, pública ou particular, aquilo que ele aprendeu, ele reproduz aquilo. E aí quando chega lá na base, que é o aluno, o que o aluno faz? Ele chega em casa e fala o que o coroinha falou para o padre Amaro. Padre, o senhor já ouviu falar que a igreja queimava a mulher? Quer dizer, chegou lá na base essa história. Só que para você desconstruir isso, dá um trabalho danado, porque você vai ter que fazer o caminho inverso. Você vai ter que voltar do nada, e às vezes deixa pai, deixa padre, deixa catequista de orelha em pé, porque é muito difícil você fazer esse caminho de volta. Quem é que consegue fazer esse caminho de volta? Quem estudou história. Quem estudou história, porque história é o quê? É uma técnica. É uma técnica. Você tem que pegar o jeito de fazer. É igual um pedreiro. Se uma pessoa chegar e falar, ah, essa janela aqui, isso aqui é fácil de assentar. Vai lá, você que não sabe, tenta assentar a janela. Acerta o esquadro da janela para ver se dá certo. Não dá. Não vai sair bem feito. Agora, se você pegar um cara que é profissional, o cara, às vezes, de olho, ele consegue assentar uma janela sem errar. Sem errar. Eu, quando construí minha casa lá, tinha os engenheiros. Quem mais errou na minha casa foram os engenheiros. Quem mais acertou foram os pedreiros. Eu tinha um senhor que mora aqui no bairro. Ele chegou lá, ele bateu o olho e falou, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Ele não tinha estudo nenhum, mas ele trabalhou a vida inteira como pedreiro. Ele tinha o quê? A técnica. Ele batia o olho, ele sabia. E ele falava para mim, isso aqui você vai tirar, você vai fazer tal coisa. Eu falei, nossa, mas eu vou gastar uma fortuna. Ele falou, não, isso aqui dá para aproveitar, isso aqui você faz não sei o quê, isso aqui. Eu confiei nele, deu mais certo eu confiar no pedreiro que sabia fazer do que no engenheiro que estudou para fazer. Mas o pedreiro, ele sabia fazer. Então, tem coisa que é técnica. E a história, ela é uma técnica. É uma técnica. Quando você aprende como é que faz, se você pegar, hoje em dia com o YouTube, né? Tem lá gente que ensina de tudo, né? Se você pegar firme, você aprende, né? Eu tomei cano 9 vezes, eu contratei lá um cara para sentar, um azulejista, ele me deu cano 9 vezes seguida para sentar a soleira de porta em casa. Eu estava tão injuriado que eu peguei um domingo, eu sentei, eu assisti 22 vídeos de como assentar a soleira, né? Aí foi até o marido da minha tia lá, o marido da minha tia tinha lá a maquita, eu falei, empresta a maquita para mim que eu mesmo vou assentar isso aqui. Eu assisti 22 vídeos, depois de 22 vídeos eu fui lá e eu assentei. Aí eu consegui assentar, mas eu tive que aprender primeiro. Só que deu certo, até que deu certo, eu consegui fazer o esquadro certinho lá, ficou melhor do que a do azulejista.
Aí depois, só que aí é um problema, né? Você faz isso, a minha mulher falou, agora tem a garagem, assenta o piso você, que eu não vou pagar o pedreiro então, né? Aí eu entrei bem, que aí eu que tive que assentar o piso da garagem, né? Então antes eu não tivesse feito nada, né? Aí eu acabei de fazer o serviço que era do pedreiro, né? Mas dá certo, só que você tem que ter o quê? Primeiro passo, a humildade de supor que você não sabe e que alguém sabe mais do que você. Agora, pega um professor. Uma das piores coisas que inventaram no mundo é diploma. Por quê? Porque com o diploma o sujeito acha que ele sabe tudo daquilo. E é uma enganação, porque a gente não sabe tudo. Eu demorei 4 anos fazendo faculdade. Depois que eu saí da faculdade eu descobri que boa parte do que eu tinha aprendido estava errado. Eu tive que ter a humildade de dizer assim, o que eu aprendi está errado, eu vou ter que ler tudo de novo, vou ter que estudar tudo de novo, para tentar descobrir o que está certo e o que está errado. É humildade. O que é humildade? É você se colocar no seu lugar. Quando você sabe, você diz que sabe. Quando você não sabe, você diz que você não sabe. Então vamos aprender. Esse é o primeiro passo. Ninguém é capaz de aprender se não for humilde, né? Não tem coisa mais difícil de fazer do que você ensinar um aluno que acha que já sabe, né? Eu dou aula há quase 20 anos. Às vezes tem aluno que você está ensinando, você está mostrando, falou, meu querido, você afirmou isso aqui, mas isso aqui não está ligado com isso, com aquilo. Não, mas está certo, você tem que considerar isso. Eu falo, não, meu querido, mas eu estou te explicando, presta atenção. Você tenta explicar 20 vezes, se ele não quiser aprender, se ele não tiver humildade de supor que ele está errado, ele não vai aprender. Ele não vai aprender, por quê? Porque ele não quer. Ele acha que ele sabe. E às vezes não é que ele acha, ele está convencido que ele sabe, né? E o duro, como professor, a gente enfrenta muito isso, é o pai que vem dar aula para você. Aí vem o pai explicar para você como que você ensinou errado para o filho dele. E o filho dele está certo, né? Várias vezes, eu falava às vezes para os pais, né? Falava, o que o senhor quer? O senhor quer a nota? Se o senhor quiser a nota, eu dou a nota. Só que dar a nota não significa que o seu filho adquiriu o conhecimento. A nota ela é só um símbolo de um conhecimento adquirido ou não. Você quer a nota, eu dou a nota, mas o conhecimento continua não existindo dentro dessa cabeça vazia, né? Não vai mudar. Então, quando a gente vai estudar a história da igreja, nós temos que fazer esse caminho de voltar nos argumentos. Então, história é técnica. Então vamos lá, primeiro ponto, o que é a definição de história? Primeiro ponto de todos, a história ela é uma matéria, uma disciplina que nasceu na Grécia Antiga. O povo grego foi o primeiro povo a ter uma ideia de começar a colocar no papel o que tinha acontecido no passado. Por quê? Quem inventou a história foi um grego no ano 600 antes de Cristo. Então a história ela existe antes de Cristo. E esse grego chamado Heródoto, que é o pai da história, é um inventor da história, ele morava na cidade de Atenas, a capital da Grécia, e ele começou a observar uma coisa. Vocês vão ver que qualquer semelhança não é mera coincidência. Esse cara ele começou a perceber que os jovens, na época dele, não queriam nada com nada. Os adultos trabalhavam, acordavam cedo, se esforçavam, e os mais novos eram desmotivados, né? Os rapazes, as moças, eles eram assim, parece que não tinha razão de viver, não tinha ânimo para nada, estavam sempre cansados, não queriam fazer nada, não terminavam o que começavam. E o Heródoto começou a pensar, por que essa rapaziada está desanimada? E ele começou a conversar com os mais novos, e ele descobriu onde estava o problema. Ele dizia assim, os mais novos, eles não têm uma motivação para fazer nada de importante, porque eles não sabem qual é a sua própria identidade. Guardem essa palavra. História é igual identidade. Se você não sabe a história, você não sabe a identidade. Se você não sabe a história da Igreja Católica, você não sabe o que é ser católico. Simples assim.
Aí vocês vão entender por que se fala tão pouco de história da igreja. Porque se você não fala de história, você mata a identidade das pessoas. Você mata a identidade da pessoa como católico. Vocês já lembram aí do tempo de escola de vocês? Quem é mais velho, quem tem 50, 60 anos ou mais, vai lembrar do que eu estou falando aqui. A história que era ensinada na escola 50 anos atrás era uma história que exaltava o Brasil. Falava da geografia, das riquezas, da grandeza do Brasil. Todo mundo aprendia a cantar hino nacional. Todo mundo sabia hino da independência, hino da bandeira, as datas cívicas. É ou não é? Não era assim que o negócio funcionava? Todo mundo sabia. Eu aprendi os hinos com meu pai. Meu pai era uma pessoa que sabia ler muito pouco. Meu pai não tinha estudo quase nenhum. E meu pai sabia todos os hinos de cabeça. Meu pai, ele falava, não, você tem que saber. Hino de cabeça, tem que saber as datas cívicas. Por quê? Era ensinado para os brasileiros na escola a ter orgulho do Brasil. Só que de uns 40, 30, 20, 10 anos para cá, isso desapareceu do ensino escolar. Por quê? Se você mata a história do Brasil, você mata a identidade do povo brasileiro. Quem é que vai ter o orgulho de ser brasileiro? Ninguém. Porque se você não conhece a sua história, você não tem identidade. Eu dou aula de história. Quando eu chego no 9º ano, molecada de 14 anos, 15 anos, eu falo, 9º ano é assim, você dá um capítulo à história mundial, um capítulo à história do Brasil, você vai trocando. Quando chega a história do Brasil, é uma agonia, assim, a molecada fala, nossa, história do Brasil, pelo amor de Deus, história do Brasil não, vamos voltar para a Segunda Guerra. Todo mundo quer ouvir falar de Segunda Guerra, mas o pessoal não quer saber tanto de história do Brasil. Por quê? O pessoal já vem com essa ideia de que é chato, de que no Brasil não tem nada de interessante, de que o Brasil é uma nação onde está tudo certo para dar tudo errado, né? É o que a gente aprende. Televisão fala isso, noticiário fala isso. A gente só vê o Brasil, né, com aquela ideia, e no Brasil a gente tem um costume terrível, de fazer piada com tudo. Então a gente pega as maiores desgraças e faz piada com as maiores desgraças que acontecem com o Brasil. Na política, na economia, você vê brasileiro fazendo piada com tudo isso. E isso sempre foi assim, né, desde muitos anos. Só que fazer piada não resolve o problema. Fazer piada, você não, continua não sabendo da própria identidade. E aí, isso aí vai resolver? Não vai. Você vai ter orgulho disso aqui? Não vai. Mas por quê? Porque se você mata a história, você mata a identidade. Agora, quando você faz isso na igreja, você produz um católico meia boca. Porque o católico que não sabe da história da igreja, ele vira um relativista. Ele não é ateu formalmente, mas ele é um ateu materialmente. Qual que é a diferença de ateu formal e ateu material? O ateu formal é aquele que fala, Deus não existe, eu não acredito em nada, eu acredito em mim, pronto, acabou. Religião é uma bobeira, é invenção humana, é isso aí. Esse é o ateu formal, é o cara que se assume ateu. Agora o ateu material é aquele que vem na missa no domingo, ele participa das pastorais, mas quando você vai falar de pecado, ele fala, mas não é tão pecado, mas se a gente for levar tudo a ferro e fogo também, então não dá certo, mas a igreja fala isso, mas é um ideal, né? Isso aí é para Madre Teresa, João Paulo II, né? Não é para gente, não é para leigo comum. Aí você começa a baixar a régua, você acaba se tornando um ateu material, que no fundo, você não acredita em Deus, só que você não percebe isso. Por quê? É a história do sapo. Você já deve ter ouvido a história do sapo, né? Um sapo, uma rã, se você jogar o sapo na água quente, ele pula, para não se queimar. Agora coloca o sapo numa panela com água fria e começa a esquentar a água devagarinho. O que acontece com o sapo? Ele morre torrado, ele morre cozido. Por quê? Se você coloca o sapo na água fria e começa a cozinhar o sapo, a água está fria, depois começa a esquentar, está gostosinho, está bom, está cômodo, quando vê ele morre. Espiritualmente é assim.
Você começa a ficar relativista. Mas isso não é tão pecado assim. Mas isso não é bem assim. Mas isso, se eu for levar tudo a ferro e fogo. Mas se for olhar assim todo. Ou se não, começam os argumentos, né? Mas tal coisa até padre faz. Eu que sou pecador, leigo, não vou fazer. Aí você começa a querer justificar seus erros, começa a achar desculpa, e aí você vai vivendo de uma maneira cada vez mais rasa a sua fé. Porque no fundo, você não acredita. Se você acreditar de fato, a fé transforma a sua vida. Como que você sabe? Como que você mede a autenticidade da sua fé? Pelo tanto que a sua fé influencia nas suas decisões. O quanto aquilo que você acredita influencia no jeito que você vai tomar as decisões na sua vida, significa que é a importância que a fé tem na sua vida. Agora, se você vai vivendo, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu aí, né? Então o que acontece? Você já está sendo o que? Ateu material. Entendeu? A igreja tem 5 mandamentos. Deus tem 10. A igreja tem 5. Primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento: guardar domingos e dias santificados. A pessoa está lá, fala assim: não, eu sou da paróquia, tudo. Nossa, mas eu estou tão cansado que eu não vou na missa só nesse domingo. Deus está vendo, Deus não vai me condenar. Muito bem, você fica dormindo. Deus realmente, Ele não vai mandar o seu anjo da guarda ir lá te acordar. Levanta, vamos lá, vai perder o horário da missa. Deus não vai fazer isso. Mas você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Quando o mandamento diz todas, significa que você deve amar a Deus, inclusive acima do seu cansaço. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre você. Você tem que amar a Deus mais do que você se ama. Não é amar a Deus em primeiro lugar, mas é antes de tudo. Não, mas Deus me entende. Já relativizou. É o sapo cozido na água. Segundo mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Pessoa, por exemplo, que conta piada, às vezes piada até de baixo calão, usando o nome de Deus, da Virgem Maria, dos santos ou dos anjos. Tudo que se relaciona a Deus ofende o segundo mandamento. A pessoa não vê problema, é só uma piadinha, eu estou só brincando. É uma blasfêmia. Brincar com o nome de Deus é blasfêmia. É o sapo sendo cozido na água de novo. Mas terceiro mandamento: guardar domingos e dias santificados. É dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Mas a missa não é preceito no Brasil. A pessoa vai pela lei, né? Realmente não é preceito, mas é a padroeira do Brasil. E é feriado ainda. Já é feriado para facilitar a sua vinda na missa. Mas eu não fui na missa, eu fui no churrasco, eu tinha tanto compromisso. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Esse é o problema. Que Deus está vendo. E o que Deus vê, Deus cobra. Esse é o problema. Entendeu? Então a gente precisa reposicionar o nosso olhar e passar a entender a história numa ótica católica. Católica. 2 livros devem estar na cabeceira da nossa cama: a Bíblia e o Catecismo da Igreja. Se eu quero saber o que a Igreja pensa, eu tenho o Catecismo. O Catecismo da Igreja, inclusive, lá no final dele, tem um índice com tudo que é palavra. Tudo que você procurar lá: pena de morte, aborto, economia, qualquer assunto, tem lá o número dos parágrafos. Você pode procurar no Catecismo o que a Igreja Católica diz sobre aquilo e qual é o texto bíblico que fundamenta aquilo. Hoje em dia não tem desculpa para católico falar assim: mas eu não sei argumentar. Pega o catecismo, pega a palavra, que é o problema. Veneração de imagens: eu não sei o que dizer para as pessoas. Pega lá no catecismo, tem lá o texto bíblico e tem a explicação. Então nós precisamos enxergar as coisas como católicos. E para nós católicos, antes de falar da história da igreja propriamente, nós temos que entender que o nosso jeito de interpretar a Bíblia, o mundo, de interpretar tudo, passa por um tripé.
Qual que é o primeiro pilar desse tripé? A tradição da igreja, com T maiúsculo. O que é a tradição da igreja? Os protestantes não aceitam a tradição. Eles dizem, não, nós aceitamos só o que está na Bíblia. Tá. Só que a Bíblia, ela não caiu do céu. A Bíblia, ela só foi formada pela tradição. Se não existisse tradição, não existiria Bíblia. E os textos bíblicos não surgiram todos de uma vez. O primeiro escrito bíblico, de que nós temos notícia, tem uma divergência aqui, né? Os historiadores brigam aí entre si. Alguns historiadores dizem que o primeiro escrito bíblico do Novo Testamento foi a carta de São Paulo aos Filipenses. Mas tem historiador que fala que é a carta de São Paulo aos Coríntios. O primeiro evangelho a surgir foi o evangelho de Mateus. Provavelmente é o de Mateus, o mais velho. Até um tempo atrás achava-se que era o de Marcos. Hoje em dia os historiadores já descobriram que o evangelho primeiro foi o de Mateus e os outros evangelistas se basearam no de Mateus para escrever os seus. Pode ver que o evangelho de Mateus ele é mais detalhado. Quando eu era criança eu ficava pensando, né? Eu era coroinha. Quando li esse evangelho de Mateus, o capítulo 1, eu ficava pensando, que parte mais inútil da Bíblia, né? Que começa, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou não sei quem, e vai falando o nome de tanta... Eu falei, gente, ninguém vai lembrar o nome de todo mundo que gerou todo mundo, para que colocar tudo isso? Mateus, ele colocou tudo isso por quê? Por conta do público para quem ele estava escrevendo o evangelho. Quem é o público destinatário do evangelho de Mateus? Os judeus. Como que você argumenta com um judeu? Provando pela Sagrada Escritura que Jesus é o Messias. Por isso que o evangelho de Mateus é o evangelho que mais tem citações do Antigo Testamento. Vocês podem ver que Mateus, quem já leu o evangelho de Mateus corrido, Mateus ele é extremamente repetitivo, porque cada coisa que Jesus faz, fala, Jesus então curou o cego em tal lugar, para se cumprir a escritura que diz, o Filho do Homem passará pela cidade de não sei quem, curando e abençoando. Mateus ele vai provando que cada coisa que Jesus fez é o cumprimento daquilo que já estava predito no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está escrevendo para um público de judeus. E por que ele coloca tanto nome, né? A genealogia toda de Jesus, para dizer que Jesus é o Messias, conforme a Escritura prediz. Então Mateus coloca as 40 gerações, desde Adão até o Messias. Olha que interessante. Então, não é por acaso. Agora, a Bíblia, o Novo Testamento não foi escrito naquela ordem que a gente acha na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem que estabeleceu a ordem dos livros bíblicos? A Igreja Católica. Até o ano de 381, não existia Novo Testamento do jeitinho que a gente tem. Não existia. Então a igreja demorou 381 anos para bater o martelo e dizer, estes são os livros inspirados pelo Espírito Santo. Aí vem o protestante e diz, eu só acredito no que está na Bíblia. Mas quem formou a Bíblia? A tradição da igreja formou a Bíblia. O que é a tradição da igreja? Aquilo que os apóstolos pregaram. Você vai falar, mas como que eu provo na Bíblia que a tradição é a base da Bíblia? Pega lá o último capítulo do Evangelho de São João. É o capítulo que mais dá raiva quando você lê os evangelhos. Quando São João chega lá nos últimos versículos do Evangelho, o que São João diz? Eu escrevi estas coisas que são as mais importantes, e muitas outras eu vos transmiti por palavra. Quer dizer, o que São João registrou não é nem metade do que ele falou. E aí depois ele encerra o evangelho dele falando, teria muitas coisas mais para vos dizer, porém, nem se eu escrevesse todos os livros do mundo, nem todos eles seriam capazes de conter tudo aquilo que Jesus fez e ensinou.
Aí dá raiva, né? Que aí você fala, caramba, né? Tem tanta coisa que a gente queria saber, a vida oculta de Jesus, dos 12 aos 30, o que Jesus fez? O Evangelho não fala. Por quê? Porque São João e os outros evangelistas, eles conservaram aquilo que era mais importante. Mas a igreja, ela tem o quê? Uma tradição. Uma tradição foi transmitida oralmente. São Paulo, ele fala para os filipenses o seguinte, ele diz assim: se aparecer alguém aqui na comunidade pregando para vocês um evangelho diferente daquele que eu e os outros apóstolos pregaram, mesmo que esse sujeito seja um anjo, que ele seja excomungado, que ele seja anátema. O que São Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, o meio pelo qual Jesus instituiu a transmissão do Evangelho foi o magistério da igreja. O que é magistério da igreja? O dever de ensinar que Cristo confiou a Pedro e aos seus sucessores, os papas, e aos bispos em comunhão com o Papa. Então, quer dizer, o poder de ensinar, ele está na hierarquia da igreja. E aí São Paulo fala, pode aparecer até um anjo do céu, não acreditem, se ele ensinar para vocês algo diferente daquilo que nós, os apóstolos, ensinamos. O que isso significa? A tradição da igreja. O que sustenta a fé católica antes da Bíblia é a tradição. A tradição. E o que define quais livros são ou não inspirados pelo Espírito Santo é a tradição. Vocês vão ver, eu vou falar daqui a pouquinho. Na igreja primitiva surgiram uma porção de livros falando sobre a vida de Jesus. E a igreja recusou vários livros. E foi a autoridade da igreja que disse, esse livro é inspirado, esse não é. Esse pode ler, aquele outro não pode. Só para vocês terem uma ideia, até o século III do cristianismo, era comum na missa se fazer a primeira leitura, geralmente do Antigo Testamento, fazia-se um salmo, e a segunda leitura, que hoje em dia geralmente a gente lê uma carta de São Paulo, de São Pedro, de São Tiago, são as cartas apostólicas que a gente lê na segunda leitura, hoje em dia. Até o século III, era muito comum ler na segunda leitura as cartas dos santos da igreja primitiva. A galera lia carta de Santo Inácio de Antioquia, carta de São Clemente Romano, era lido na missa, porque o pessoal entendia que aquilo também era a palavra de Deus. Que eles diziam, esses primeiros santos, eles foram batizados pelos apóstolos, então o que eles escreveram é palavra de Deus. Só que aí vem a igreja no concílio de Constantinopla, no ano de 381, com a autoridade do Papa, e a igreja vai definir o quê? As cartas dos santos, vocês leiam em casa, pode ler, mas leiam em casa. Na igreja, vocês vão ler as cartas de São Paulo, São Pedro, São Tiago e de São João. A igreja proibiu a leitura das cartas dos santos, não se podia mais ler. E olha que são escritos bons, mas a igreja diz, tudo bem, mas isso é a palavra de um santo. Entre a palavra de um santo e a palavra de Deus, prevalece a palavra de Deus. Olha que interessante. Então, quem definiu o que seria lido? A tradição da igreja. A igreja que bateu o martelo, né? Tem um padre que foi professor meu na época de seminário. Ele dizia o seguinte, ele pegava a Bíblia, ele dava aula de Bíblia para nós. Ele dizia, nós fizemos isso aqui. Os protestantes pegarem o que a gente fez e dar com isso aqui na nossa cabeça, para dizer que a gente não sabe nada disso aqui. E ele dizia, a Bíblia, né, sobretudo o Novo Testamento, ele foi feito por católicos e para católicos. Então não tem como interpretar a Bíblia devidamente sem ter junto com a Bíblia a tradição da igreja. Então, para a igreja católica nós temos a tradição, nós temos a escritura, que é a palavra escrita,
e nós temos o magistério, que é o dever e a capacidade, o dom de ensinar, que Cristo garantiu ao Papa e aos bispos em comunhão com o Papa. Aí, quando a gente começa a estudar a história da igreja, aí muita gente pega aqueles piores momentos da história da igreja e diz assim: como que o Papa pode ter o poder de interpretar a Sagrada Escritura, sendo que a Igreja Católica teve papas muito pecadores? Esse é um argumento que a gente ouve, até na escola, muito professor fala: a igreja diz que ela é intérprete da palavra de Deus. Como que a igreja pode interpretar a palavra de Deus, sendo que nós tivemos papas que cometeram os piores crimes da humanidade? Isso, ao invés de ser um argumento contra nós, é um argumento a favor. Por quê? Isso só prova que a igreja é de origem divina. Como que você pode ter papas que são pecadores públicos? Eu vou falar de história da igreja aqui, não se escandalizem, vocês vão ver que a gente teve papas muito ruins, mas isso só prova que a igreja vem de Deus mesmo, porque se não viesse ela teria acabado. O Daniel Hopes, que é um historiador francês, ele começa a coleção dele de 9 volumes sobre história da igreja. Ele diz assim: nenhuma empresa que seja mal administrada, que tenha a sua credibilidade manchada pelos seus chefes, que tenha maus funcionários e que dê prejuízo financeiro, consegue se manter. Vocês concordam comigo? Verdade, não é? Imagina uma empresa que tem um escândalo financeiro, que tem um presidente da empresa corrupto, que tem funcionários mal, a empresa ela vai à falência. E o Daniel Hopes, ele dizia: a igreja é a única instituição que em 2000 anos ela foi a instituição, historicamente, na história da humanidade, a instituição mais mal administrada, que teve a sua testa como governantes homens muito ruins, e eles não acabaram com a igreja. O Lutero, quando ele fez a reforma protestante, né, começou toda a briga lá com o Papa mandou um comissário, mandou o cardeal Caetano, que era uma das mentes mais brilhantes da igreja na época, né? Quando o cardeal Caetano chegou, o Lutero, que era padre, ainda era padre, ele disse para o cardeal Caetano: eu vou destruir a igreja católica. E aí o cardeal Caetano falou assim: você é muito soberbo, porque nem nós conseguimos, você acha que você vai conseguir? Né? O que ele dizia? Até a gente que é cardeal e vive mal pra caramba, a gente não conseguiu, você acha que você vai conseguir? Vai nada, né? E está aí, a igreja está aí, 2000 anos, e a igreja vai continuar existindo. Por quê? Porque é promessa de Jesus. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, o que Jesus diz? Jesus ele chega para os apóstolos e pergunta, depois lição de casa, vocês leiam o capítulo 16 de Mateus inteirinho. Jesus ele chega para os apóstolos e ele faz uma pergunta capciosa, né? Existem umas chaves de leitura, quando a gente vai ler o Evangelho, que é interessante vocês terem na cabeça. Jesus é Deus, certo? Concordam comigo? Jesus é Deus, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Enquanto homem, Jesus tinha as limitações da carne que nós temos, porque ele era homem. Mas enquanto Deus, Jesus não deixou de ser Deus. E Deus sabe de tudo. Então vocês concordam comigo que sempre que Jesus fazia uma pergunta, ele já sabia a resposta? Né? E por que ele pergunta? Ele pergunta não porque ele queira saber, mas porque ele quer que aqueles para quem ele pergunta saibam por si mesmos aquilo que ele quer que as pessoas saibam. Entenderam a lógica da coisa? Então Jesus ele faz o jogo invertido. Ele pergunta para que a pessoa aprenda com aquilo que ela mesma vai responder. Jesus ele extrai da pessoa a resposta que é dela mesma. Olha que interessante. Por quê? Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Jesus ele ajuda o homem e a mulher a encontrar o caminho de volta para Deus dentro de si. Dentro de si. Todos nós temos dentro do nosso coração um vácuo, um vazio,
que nada pode preencher. Você pode namorar quantas pessoas forem pensando que você vai encontrar a felicidade. Você não vai. Por quê? Você vai encontrar, sim, certamente uma certa felicidade, mas você vai encontrar também muitos problemas, muitos dissabores, você vai conviver com o defeito do outro. Só que você tem que pensar que do mesmo jeito que você tolera o defeito do outro, o outro também tolera o seu, né? E é assim que a coisa funciona. Então, mas existe um vazio. Aí você pode pensar, não, agora eu casei, pensando que ia ser feliz, parece que eu não sou ainda, eu vou ter filho. Aí você tem um filho. Filho é um amor que não cabe dentro do seu peito, mas parece que ainda alguma coisa falta. Aí você tem outro filho, continua faltando. Por quê? Porque é o lugar de Deus. Santo Agostinho, ele dizia, né? Fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em vós. Santo Agostinho, ele dizia isso. Você pode procurar, você pode dar cabeçada onde você quiser, você só vai ser feliz quando você colocar Deus como centro da sua vida. Por quê? É um mapa de volta. Deus, ele deixa no nosso coração um vazio, é a saudade que nada preenche dentro do nosso coração. Esse é o caminho, né? Se a gente tem essa saudade, a gente tem que colocar somente quem pode encher essa saudade que existe no nosso coração, que é Deus, né? No fim das contas. Enfim, estou falando isso para a gente entender, chegar lá no ponto lá daquilo que Jesus fala para os apóstolos. Ele chega para os apóstolos e diz o seguinte: quem dizem os homens, os outros, que eu sou? E aí começa o bingo, né? Os apóstolos começam a jogar. Uns dizem que você é Elias, que ressuscitou. Outros estão dizendo que você é João Batista, que voltou dos mortos. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas lá do Antigo Testamento. Dizer o que os outros estão dizendo é fácil. Aí Jesus dá a invertida. O que ele fala? E vós, quem dizeis que eu sou? É a pergunta que Jesus faz para nós. E você, quem você diz que eu sou? Quem eu sou para você? E aí é interessante que Jesus tinha 12 apóstolos, mas sempre tem um que responde em nome dos 12. Quem é? Pedro. É o mais cabeça dura de todos, né? São Pedro, eu gosto muito da figura de São Pedro, né? Vocês têm aqui na paróquia a comunidade de São Pedro, né? São Pedro dos apóstolos é o apóstolo que eu mais gosto, assim, pela cabeça dura, porque eu acho que São Pedro, ele tem muito de nós. A gente é muito cabeça dura para as coisas de Deus. E olha que interessante, que Jesus, ele poderia ter escolhido. Jesus tinha apóstolos muito inteligentes, mas ele não escolhe o mais inteligente para presidir a igreja. Ele escolhe o mais chucro de todos para presidir a igreja. Olha que interessante a pedagogia de Deus. Por quê? Porque quem é inteligente, às vezes é só inteligente. A pessoa sabe as coisas muito na teoria, na prática não é bem assim. E às vezes quem é mais chucro, mais prático, a pessoa pode não ter uma inteligência muito grande, mas é uma pessoa que vai lá e resolve. A quem Jesus confia a igreja? A Pedro. São Bento, ele dizia o seguinte, né? Ele dava um conselho para os monges, né? Ele dizia: olha, quando vocês forem escolher um abade, o abade é o chefe da comunidade dos monges, né? Ele falava: se na comunidade tiver um monge santo, um monge sábio e um monge prático, elejam o prático para ser o chefe. Que o santo reze pelos outros, que o sábio ensine os que não sabem, e que o prático governe, porque o prático sabe governar, né? O sábio devaneia muito, o santo, ele está rezando, ele está lá nas alturas, ele já está fora do mundo, né? E o prático, ele vai e resolve o problema, né? Geralmente as mães são assim, né? A mãe é muito prática, né? Minha mãe, pelo menos, ela fazia isso, né? Ela pedia as coisas uma vez. Se você não fizesse, ela ia lá e resolvia lá um negócio assim, mas não tapa lá. Você fala: deixa aí que eu vou fazer. Ela ia lá e fazia, chutado o negócio. Ela falava: agora é assim, e é do jeito que eu quero, porque você não fez, eu fiz, vai ter que engolir assim, né? Às vezes as mães fazem assim o negócio, porque é prático, né? Então, São Bento, ele falava isso. E Jesus, ele pensa nessa linha, né? Dos apóstolos, ele pega quem? Mateus era muito mais culto que os outros apóstolos.
Paulo era muito mais culto, mas quem é o chefe da igreja? É Pedro, que era pescador, mas era prático. Quem toma a palavra? Pedro. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, vai dizer: Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus elogia Pedro, diz: olha, feliz és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. O que Jesus fez nesse momento? Jesus tinha prometido para Pedro, foi o evangelho de domingo, o evangelho de ontem, que faria, ele chama Pedro, chama André, e Jesus ele vai dizer que ele faria dos apóstolos pescadores de homens. Pedro vai ser o chefe da igreja. E Pedro, que é constituído chefe da igreja, Jesus diz: sobre esta pedra, a pedra é humana. Jesus escolheu uma mediação humana para a igreja. Tem gente que fala assim: eu vou me confessar com o padre, porque o padre é pecador como eu. Tá bom, então não brigue com o padre, não brigue com a igreja, brigue com Jesus. Foi ele que instituiu assim. Jesus instituiu uma mediação humana. Humana. E por que Jesus institui uma mediação humana? Vocês já pararam para pensar por quê? Vou dar um argumento simples aqui para vocês. Se Jesus, que está aqui, nós vemos Jesus com os olhos da carne? Não, a não ser que tenha algum místico aqui que veja. Eu não vejo, gostaria, mas não vejo, tem que morrer para isso, eu não estou afim disso agora, mas não está na minha programação, pelo menos nos próximos anos, mas não sei, vai que Deus queira, Ano passado eu caí do telhado lá, eu quebrei o pé, por isso que eu não consigo calçar sapato até agora, Estava consertando o telhado da minha sogra. Eu falei para minha sogra: a senhora não pode reclamar que não tem um genro que caiu do céu. Eu caí mesmo, Rebentou o telhado dela lá, eu vim abaixo lá, Quebrei o calcânio ainda, Eu tive que colocar 10 pinos no pé aqui, mas não morri, Estou por aqui. Então quer dizer, quando a gente não morre, a gente não vê Jesus, mas nós sabemos pela fé que Jesus está aqui. Quem nos diz que Jesus está aqui? A igreja nos diz. E a gente acredita por conta da fé da igreja, que me ensina isso, mas eu não vejo. Agora, se Jesus aparecesse aqui em toda a sua glória, nesta terra de meu Deus, existiria ateu? Não, não existiria. Porque se Deus se manifestasse na sua glória, seria uma questão de lógica. Pô, eu estou olhando, eu estou vendo, não tem como negar. Então eu acredito. É a mesma coisa, eu estou aqui falando com vocês. Tem como existir um ateu do Rafael? Não, eu duvido que o Rafael está aí. Não tem como, você está me vendo, a minha voz está chegando aí no seu ouvido. Estou falando alto pra caramba, É mal de professor falar alto demais. Não tem como você negar, você está me vendo. Por que Deus é invisível? Porque Deus, no seu plano de misericórdia infinita, Ele deu a nós seres humanos a liberdade, que é um dom divino. E Deus, Ele não interfere na nossa liberdade. Se Deus aparecesse em toda a sua glória, Ele nos obrigaria a crer nele. Deus é invisível para que a gente creia nele, porque a gente quer. Seria muito fácil Ele ser visível, todo mundo acreditaria. Mas Ele é invisível para que a nossa adesão seja de coração. Deus, Ele quer que a gente faça as coisas porque a gente quer. Entenderam qual que é a lógica da coisa? E aí Jesus, Ele institui então uma mediação humana. A igreja, ela não se manifesta ordinariamente de maneira milagrosa. Deus até permite que os milagres existam na igreja, que os fenômenos existam, que os fenômenos aconteçam. Mas Deus não faz isso o tempo todo. Não é o tempo todo. Deus faz isso em alguns momentos, mas não é o tempo todo.
eu tive oportunidade de ver o corpo incorrupto de Santa Catarina Labouré. É a freira que viu Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. A Catarina Labouré, ela foi desenterrada 70 anos depois da morte dela. O corpo estava intacto, está intacto até hoje. E curiosamente, quando desenterraram a Catarina Labouré, os olhos que viram Nossa Senhora estavam abertos dentro do caixão. E os olhos permanecem abertos até hoje. Isso eu vi, eu fui até lá e vi. Dá para ver ela pertinho, ela está debaixo de um altar e dá para ver os olhos dela abertos. Os olhos que viram Nossa Senhora estão abertos. Aí uma freira que trabalha na igreja, tem uma freira brasileira, a gente acha brasileiro em tudo que é canto, né? Aí eu estava lá conversando com a minha mulher, chegou uma freira, são do Brasil, então eu falei, pô, freira brasileira aqui. Aí a irmã contando para nós, ela falou assim, um dado muito curioso, que é um fenômeno que a gente observa uma vez por ano, é o seguinte: em cima da Catarina Labouré tem uma imagem de Nossa Senhora, em cima do altar onde ela está. Os olhos dela embaixo ficam voltados para a direção onde está a imagem de Nossa Senhora. Uma vez por ano, na festa de Nossa Senhora, a imagem é descida. Onde a imagem é colocada, os olhos da Catarina Labouré é um cadáver. É um cadáver, não é uma pessoa viva. Os olhos dela se voltam para a direção onde a imagem de Nossa Senhora estiver. Então Deus, ele permite que o extraordinário aconteça na história da igreja. Deus permite isso. Só que isso não é o ordinário, não é o comum. O que é o comum? Que Deus haja no silêncio, sem que a gente saiba, sem que a gente perceba. Eu comecei a divulgar, o padre falou aí, outra hora eu volto só para falar disso, mas só citando o caso. Nossa Senhora apareceu em Campinas. Quando eu comecei a falar da aparição de Nossa Senhora em Campinas, um monte de gente falou, nossa, eu morei a vida inteira aqui, nunca ouvi falar disso. Pois é, Nossa Senhora apareceu aqui em Campinas, né? Tem endereço, tem rua e tem número, o lugar onde Nossa Senhora apareceu, aqui. Muita gente viaja, né, para Fátima, para Lourdes, né, falar os grandes santuários onde Nossa Senhora apareceu. Nossa Senhora apareceu aqui no centro da cidade, né, aqui no centro de Campinas, perto, a uma quadra da Basílica do Carmo, né? Olha que coisa, aqui. Então, quer dizer, Deus, ele permite o extraordinário, mas não é a maneira comum de Deus agir na história. Outra coisa, a igreja é uma instituição divina. Ela é humana, porque ela é presidida por homens falíveis. Só que a doutrina da igreja nos ensina algo muito interessante. Santo Afonso de Ligório, né, bispo, doutor da igreja, ele dizia o seguinte: olha como Deus é bom. Quando Jesus instituiu o sacramento da ordem, é o sacramento que transforma o cristão em diácono, padre, bispo, Jesus não condicionou a recepção do sacramento à santidade do candidato. Santo Afonso fala isso. Se só pudesse ser ordenado quem fosse santo, Santo Afonso dizia, né? As missas no planeta seriam raríssimas e pouquíssimas, né? Por quê? Porque nem todo sacerdote chegou. Os padres, assim como nós, eles estão caminhando, buscando a santidade. Então Jesus, ele deu o sacramento àqueles que foram chamados pela igreja, mas ele não condiciona a santidade. Então, por exemplo, um padre indigno, pecador, se ele celebrar a missa, é o mesmíssimo Jesus que desce do céu para cima do altar, do que o Jesus que está presente lá na missa daquele padre que é santo. É o mesmo Jesus, porque o que faz o sacramento não é a santidade do ministro, mas é a ação de Deus na igreja. Então a gente precisa separar um pouco o que é a ação divina, que ela é perfeita, e a ação humana, que é falha. A ação humana, ela vai ser falha. Por quê?
porque é o mistério da iniquidade. Quer ver um exemplo? Geralmente o pessoal que gosta de atacar a igreja, professores, protestantes, enfim, né, todo mundo que gosta de atacar a igreja, eles pegam aqueles piores casos e citam os piores casos. Ah, mas o Papa Alexandre VI, ele teve filhos e ele era Papa. Verdade, verdade, verdade. Foi um dos papas mais corruptos da história da igreja. Só que o Papa Alexandre VI, aí tem um outro lado que ninguém conta. Ele não celebrava a missa estando em pecado mortal. Ele era um papa corrupto moralmente, inclusive, sexualmente, inclusive, só que ele tinha consciência e sofria com o próprio pecado dele. Muitas vezes ele se sentava no trono dele lá dentro da Basílica de São Pedro e mandava que outro padre e outros cardeais rezassem a missa. E ele, como papa, não comungava e assistia a missa do lugar dele. Isso ninguém fala. Era um papa ruim, sim. Era um papa moralmente mau, sim. Só que se você pegar os documentos que o Papa Alexandre VI escreveu, os documentos do Alexandre VI não tem um errinho de fé e de moral. Olha que interessante. A maçonaria tentou fazer uma campanha difamatória contra a Igreja Católica no século XIX. Então, a maçonaria fez uma listinha. Vamos pegar os piores papas e a gente vai começar a explorar nos jornais, na imprensa, a história dos piores papas. Aí começaram pelo Alexandre VI. Falou, vamos pegar esse, porque esse é bom. O Alexandre VI, ele tinha amante, ele teve 3 filhos, ele comprou a eleição dele como papa, faltava um voto para ele ser eleito papa. E tinha um cardeal que estava indeciso em quem votar, que era o cardeal de Siena, o arcebispo de Siena, que era um homem obeso, enorme, gordo pra caramba. E aí o Alexandre VI, ele chegou até esse cardeal, ele falou assim, proposta irrecusável, né? Diga-se de passagem, diz assim, se o senhor votar em mim, eu dou para o senhor o seu peso em ouro. Falou, não, é fechado, meu peso em ouro, pô, né? Se fosse o meu não valeria a pena, mas o peso dele, né? Podia calcular em arroba, porque o cardeal era grande, né? Ele falou, fechado. Ele comprou o cargo. Aí muita gente fala, olha, dá para explorar isso. Como que a gente vai dizer que a Igreja Católica, quem governa a igreja é o Espírito Santo, se o cara comprou o cargo? Aí é que eu digo para vocês, se mesmo com essa corrupção, a igreja continuou existindo, é porque a igreja não é humana. E a igreja vai existir apesar de nós, apesar dos maus, a igreja vai existir porque é uma promessa de Jesus. Agora olha que coisa interessante, Deus ele não dá doença sem dar o remédio. Deus ele manda a doença, mas manda o remédio. A época do Papa Alexandre VI, que é um papa corrupto, foi uma época em que nasceram na igreja grandes santos. Olha para vocês verem, Santa Beatriz da Silva foi uma das grandes santas fundadoras da Igreja Católica. Ela era viva na época do Papa Alexandre VI. Um pouquinho depois do Alexandre VI nasce São Filipe Neri, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Roberto Bellarmino. É dessa época. Deus ele manda a doença, mas ele manda o remédio. Agora outra coisa que ninguém fala, quando a América foi descoberta, os espanhóis chegaram aqui, viram os índios tudo sem roupa, pendurado pelas árvores, falando uma língua que ninguém entendia nada, e os índios, inclusive os espanhóis, ficaram assustados com a habilidade com que os índios subiam em coqueiro. E os espanhóis ficaram com uma dúvida sincera, eles falaram, será que eles são seres humanos mesmo? Ou será que eles estão num caminho meio intermediário entre homem e animal? Surgiu a dúvida, falou assim, porque eles correm muito rápido, eles atiram muito rápido, eles têm uma agilidade que o espanhol não tinha, e o índio tinha, e eles andavam tudo sem roupa, e o espanhol ficava pensando, esse monte de mulher sem roupa, né? E como que um não pega a mulher do outro, né?
Como que um não rouba a mulher do outro, todo mundo sem roupa? Como é que pode um negócio desse? Na cabeça do espanhol isso não cabia. E aí, qual foi a solução que eles acharam? Será que eles são humanos? E aí começa a discussão. E aí vários autores chegaram a dizer, não, eles não têm alma. Uns diziam, não, eles são meio homem, meio bicho. Aí os espanhóis começaram a dizer, então a gente pode escravizar. Porque se eles são meio homem, meio bicho, eles não são gente de verdade. Então a gente pode fazer que nem faz com boi, com burro, né? Você domestica. Quem é que defendeu os índios? O Papa mais corrupto da história da igreja foi quem defendeu os índios. O Papa Alexandre VI escreveu uma carta chamada Inter Cetera. Ela se escreve inter do jeito que se fala, coetera, intercoetera. Essa carta chamada Inter Cetera, o Papa diz o seguinte: estas pessoas destas novas terras descobertas são filhos de Deus, são imagem e semelhança de Deus e merecem o batismo. E aqueles que aceitarem a nossa fé, em hipótese alguma, poderão ser escravizados. Qual é o livro didático que fala da carta do Papa Alexandre VI? Nenhum. Mas o livro didático que fala das amantes do Papa, vocês vão achar. O livro do Papa o livro didático que fala das corrupções do Papa, vocês vão achar. Mas olha que interessante. Um homem que na vida pessoal dele, ele era corrupto. Mas enquanto Papa, ele não errou. Ele não errou. Ele ensinou uma doutrina verdadeiramente católica, ele ensinou a fé corretamente e ele ensinou a moral corretamente, embora ele mesmo não fosse uma pessoa moralmente correta. No fim da vida ele morre arrependido, etc. e tal. Né? Pode ser que tenha puxado aí uns bons anos de purgatório, né? Se ele morreu realmente arrependido, né? Ou também pode ter ido para o inferno, a gente não sabe, né? Santo Atanásio, bispo, doutor da igreja, Santo Atanásio, ele dizia que o piso do inferno é feito de crânio de bispo, né? Santo Atanásio, que era bispo, ele dizia isso, né? Que o piso do inferno é feito com crânio de bispo e as cortinas são feitas com batina de padre e hábito de freira, né? Por que Santo Atanásio dizia isso? Porque os religiosos, os consagrados, os padres, os bispos, são os mais tentados. E é o que Jesus diz no Evangelho: a quem muito é dado, muito é cobrado. Por que a igreja fala para rezar pelo clero, rezar pelas vocações? Por isso, não é à toa. Eu conheci um bispo velhinho, já um pouco antes dele morrer. Eu estava no seminário ainda, né? E ele falou assim para mim, pergunta retórica também, né? Ele perguntou, mas ele já sabia a resposta. Ele falou assim para mim: o que segura um padre no altar? Eu pensei, eu falei: o amor pelo ministério. Ele falou: não. Eu falei: não, mas tem que ter o amor pelo ministério. Ele falou: tem que ter, mas o que segura um padre no altar é a oração do povo. E aí ele falou assim para mim: o Clemenceau, que foi presidente da França na época da Primeira Guerra Mundial, quando a França começou a perder em campo de batalha, o Clemenceau, ele dizia: o fracasso da França não é um fracasso dos soldados, mas é um fracasso dos pais e mães que não tiveram filhos fortes o suficiente para defender a própria nação. É um fracasso das famílias francesas. Ele dizia: assim acontece com os padres. O que segura os padres é o apoio e a oração do povo, não só o amor pelo ministério. Olha que coisa, né? Que peso que isso tem. Um bispo muito sábio, já falecido. Então, quando a gente olha para a história da igreja, nós temos que olhar nessa perspectiva de Deus. Entendeu? Então, se eu for contar a história da igreja, vocês já pararam para pensar, se eu pegar a história da igreja, e aí eu pegar a sua vida como exemplo, ou a minha vida como exemplo para contar a história da igreja, o que é ser católico? Aí pega a vida do Rafael, cheio de pecado, cheio de defeito, qualquer um vai desanimar, vai falar: nossa, ser católico é isso aí, estou pulando fora, né? Ganho mais não sendo. Agora, se você
apresenta para uma pessoa o que é ser católico, mostrando para ela a vida de São Geraldo, aí o negócio muda. E aí a pessoa vai ver o que é um santo. Por que nós temos os santos na igreja? Os santos são os modelos de virtude. Eles são os modelos de sucesso pleno, completo, daqueles que alcançaram a glória definitiva. A igreja tem 2000 anos. Quantos santos nós temos? Contando beatos e santos canonizados, nós temos 8.000 e poucas pessoas canonizadas e beatificadas. É pouco. Para 2000 anos, só 8.000. É isso que a gente tem como modelo. Então, se eu for contar a história da igreja, eu tenho que contar através daqueles que viveram bem, não através daqueles que viveram mal. Só que eu não posso esquecer, quando eu vou contar a história da igreja, daqueles que viveram mal. Por que eu não posso esquecer os maus exemplos? Porque os maus exemplos, eles abrem os meus olhos para me ensinar a respeito do risco que eu mesmo estou correndo o tempo inteiro na minha vida. Vocês já pararam para pensar que a igreja tem santo de todo tipo? A igreja tem santo com todo tipo de estado de vida, de profissão, né? Já ouviram falar que a igreja existe uma padroeira das empregadas domésticas? Quem que é a padroeira das empregadas domésticas? Santa Zita. Santa Zita é a padroeira das empregadas domésticas. Ela foi empregada doméstica. Ela viveu na Idade Média e ela se santificou trabalhando e vivendo na casa dos patrões. Ela criou todos os filhos do patrão dela. Ela limpou a casa, ela cuidou. É uma mulher que se santificou sendo empregada doméstica. Não era freira, ela não se casou. Ela viveu a vida dela se dedicando a uma outra família que não era dela. E o dinheiro que ela ganhava, ela sustentava quem? Os pobres. O salário dela, ela gastava para a caridade. Uma empregada doméstica. Já ouviram falar que a igreja católica tem um santo mendigo? Mendigo, de rua, pedinte. Nós temos São Bento José Labre. Era um mendigo. Ele era doente, ele tinha uma ferida na perna, ele não conseguia trabalhar. A outra perna dele teve uma paralisia grave. Ele andava de muleta, se arrastando pelas igrejas de Roma. E o que São Bento José Labre fazia? Ele pedia esmola na porta das igrejas e ele dizia para as pessoas: eu não quero simplesmente ganhar dinheiro fácil, eu quero trabalhar para vocês, mas o trabalho que eu posso fazer é o seguinte: vocês me dão a esmola para eu comer e eu assisto missa e comungo nas intenções de vocês. Então as pessoas davam a esmola e ele entrava nas igrejas e assistia missa nas intenções daqueles que haviam dado esmola para ele. Ele se santificou desta maneira. Um mendigo. Morava na rua, dormia nas portas das igrejas. São Bento José Labre, ele está sepultado dentro da igreja, na frente da qual ele pedia esmola em Roma. É muito interessante que no túmulo dele existe uma inscrição em latim dizendo: hoje é recebido na glória dos altares aquele que neste templo mendigava a sua porta. Olha que coisa, a igreja elevou a glória da canonização um mendigo como exemplo de fé. Era uma pessoa inválida, doente. São Bento José Labre, ele andava pela Itália e andava pela França. Estando na França, nas proximidades da cidade de Dardilly, estava um inverno muito intenso. Ele bateu na porta de várias casas pedindo pouso, porque se ele dormisse na rua, ele ia congelar com a neve. E nenhuma casa o recebeu, até que ele bateu numa casa muito pobre, um casebre. E o pai daquela família recebeu e falou para ele: olha, eu não tenho nem onde te colocar. O que eu tenho para te oferecer é o chão da minha sala, perto do fogão de lenha, para você não morrer de frio de noite. Eu não tenho nem coberta para te dar. E ele disse: não, tá bom, tá ótimo, só de poder ficar aqui dentro. E esse mendigo santo,
que tinha dons sobrenaturais, ele olhou para o menino de 9 anos, que era o filho daquela família. Ele olhou para aquele menino, olhou para o pai daquele menino, e ele disse assim: a França inteira virá para ouvir este menino, e a França se converterá por causa deste menino. Quem era esse menino? João Maria Vianney, o santo cura d'Ars. Com 9 anos, houve essa profecia. O santo cura d'Ars, ele entrou no seminário muito tarde, não conseguia aprender latim, era muito burro mesmo, pela limitação mesmo, pela limitação de estudo. O santo cura d'Ars, quando estava perto de ser ordenado, o bispo dele disse para ele: como que eu vou ordenar você se você é tão burro assim? E o santo cura d'Ars, ele respondeu: se Sansão venceu os filisteus com uma queixada de burro, imagina o que Jesus não pode fazer com o burro inteiro, né? E aí o bispo ordenou o cura d'Ars. E o cura d'Ars era de fato muito santo, era muito santo. Num exorcismo que ele foi chamado para fazer, ele começou o rito do exorcismo. O demônio falou pela boca do possesso: para. Ó, eu vou sair porque você é santo, está mandando eu sair, eu não vou ficar discutindo, eu vou sair, mas o latim está tudo errado, você está falando tudo errado. Ainda corrigiu o cura d'Ars, né? Falou: nossa, aquilo. Então não dá para saber se o demônio saiu pela santidade ou por não aguentar um latim errado, né? Então ele saiu ali, falou: não, eu vou sair, né? Eu vou sair, pode deixar que eu vou sair. E o demônio de fato ele saiu, ele se pôs em fuga. E é interessante que é um homem que não tinha uma cultura das melhores e das maiores, que vai converter a França. No século XIX, cardeais, bispos, arcebispos viajavam até Ars, que era uma cidade que, quando o cura d'Ars chegou lá, tinha 329 pessoas morando na cidade. Era uma cidade com 300 habitantes. Ninguém nem sabia da existência de Ars. E aí as pessoas vinham até Ars para ouvir São João Vianney, que era um padre que não tinha nenhum atrativo físico, né? O cura d'Ars, inclusive dá para ver pelas imagens, existe uma única foto dele. O cura d'Ars era muito feio, né? Fisicamente assim, era um homem de uma alma imensa, um grande santo, mas fisicamente era feio mesmo, né? Então não tinha um atrativo humano. O cura d'Ars, ele não tinha uma voz muito agradável, então ele falava berrando, porque ele falava muito baixo, né? O pessoal falava, inclusive os paroquianos diziam, falou: o senhor parece que está numa mesa de bar quando o senhor prega, né? Que ele falava quase berrando, porque ele tinha a voz muito fraca. E é esse homem que vai converter a França, este homem que foi profetizado por um mendigo. Na igreja, a santidade, ela nunca acontece sozinha. Na história da igreja, quando você vê a história de um santo nunca é santo sozinho. A santidade, ela se transmite. Sempre tem outros santos em volta. Sempre tem. Sempre tem. Se a gente for ver, todos os santos, eles conheceram outros santos em vida. Eles tiveram amizade com outros santos. A santidade se atrai, assim como o pecado se atrai. Gambá cheira gambá, né? O pecado chama pecado, a santidade chama santidade. É assim que a coisa funciona. Então a história da igreja, ela tem que ser lida e ela tem que ser contada a partir dos bons exemplos. Quem são os bons exemplos? Os santos. Os santos são os verdadeiros reformadores da igreja. Quando a gente fala do Lutero, eu tive um professor no seminário, e era padre. E esse padre, olha o equívoco que existia na cabeça desse sacerdote. Ele dizia assim para nós: não, Lutero, ele foi um visionário. O Lutero, ele tinha que ser venerado como santo pela Igreja Católica. Olha que absurdo. Lutero é um herege que não aceitou ser corrigido. Ele não aceitou. Ele foi insubordinado em relação à igreja. Ele não obedeceu. Aí muita gente fala: mas a igreja tinha muitos erros mesmo, tá?
Só que muita gente fala, o Lutero foi um reformador. Ele não foi um reformador. Reforma é quando você pega o que já existe, está com o reboco caindo aqui, a tinta não está boa ali, o forro soltou aqui. O que é a reforma? Você pega o que já existe e conserta. Isso é reforma. Agora, se eu pego o trator e passo por cima e derrubo tudo, isso é reconstrução. Eu estou fazendo outra coisa. Eu não estou reformando. O que Lutero fez foi outra igreja, que cabia dentro da cabeça dele. Qual é a medida da igreja que ele fez? A medida era ele mesmo. Reformar é quando você pega aquilo de mal e tira. Pô, caiu a tinta aqui, está feia a parede, isso é mal, isso é feio. Então eu raspo, eu passo uma massa de novo, passo a tinta, eu reformei. Eu peguei o que existe e eu melhoro. Então os grandes reformadores da igreja, na verdade, foram os santos. Os santos. E aqui eu encerro hoje com um exemplo, e aí amanhã a gente vai fazer a linha do tempo da história da igreja, tá? Hoje não vai dar nem muito tempo de perguntar, mas aí guardem as dúvidas para amanhã, que amanhã eu respondo as dúvidas todas. Amanhã eu fico até mais tarde, se for o caso. Hoje eu tenho um live daqui a pouco. Quem quiser acompanhar, inclusive a live daqui a pouco, tem lá no canal da comunidade Pantocrator, tem a live. Eu vou chegar em casa e vou fazer a live de lá, né? Mas eu pego o exemplo de São Francisco de Assis. São Francisco, ele pega a igreja numa época de grande crise. Muitos bispos, o próprio Papa, todo mundo estava pensando muito mais numa vida cômoda do que em pregar o Evangelho. O que São Francisco fez? Ele fez o que Lutero fez? Pregou a revolução, vamos destruir o papado, vamos derrubar tudo isso aqui. Não. São Francisco, ele fundou a ordem dos frades menores. Ele fundou um grupo de frades que seriam mendicantes, mendigos, iriam pedir, não teriam bens. Eles iam viver daquilo que o povo desse para comer. Se deu comida para eles, eles comem. Se não deu, eles passam fome. Vai ser assim. Eles seriam pregadores da palavra de Deus, mas pregadores pobres. Como que foi a revolução de São Francisco? Foi uma revolução de desobediência? Não. Foi a revolução da obediência cega à igreja. Cega. São Francisco, uma vez, ele falou para o irmão Leão: vamos sair para pregar. Ele saiu, andou a cidade de Assis inteirinha e voltaram para a casa deles. O irmão Leão falou: que horas que a gente vai pregar? Ele falou: a gente já pregou. Ele falou: mas a gente não falou nada. Ele falou assim: mas nós já pregamos pelo nosso exemplo. As pessoas puderam ver a nossa pobreza e puderam ver duas pessoas da igreja, duas pessoas consagradas que vivem a pobreza. Então, se os outros estão vivendo no luxo, o problema é deles com Deus. Nós estamos dando exemplo. Então nós já pregamos. E aí ele disse assim: nós devemos pregar o Evangelho sempre. Quando necessário, nós usaremos palavras. Ou seja, a pregação do Evangelho não é só falatório, é exemplo. São Francisco, quando ele foi até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação da regra, qual que foi a fala do Papa? O Papa viu uma porção de frades que saíram a pé de Assis e foram para Roma. Imagine, são vários quilômetros. Eles foram a pé, chegaram em Roma fedendo, suados lá, sujos do caminho, e foram recebidos no Papa. E naquela época a corte papal tinha todo o luxo, toda a riqueza, todo o requinte. Foram recebidos diante do trono do Papa. Quando o Papa olhou para aqueles homens, o que o Papa disse para São Francisco e os seus frades? Voltem, olha que recepção calorosa do Papa, voltem para o chiqueiro de onde vocês vieram. O que São Francisco fez? Ele olhou para os frades e falou: vamos embora. Deu meia volta e os frades falaram: nós vamos ser presos, né? A igreja vai achar que nós estamos afrontando a autoridade do Papa. Falou: não, nós vamos embora. Falou: mas o que a gente vai fazer? A gente vai voltar? Falou: não, nós vamos obedecer. O Papa não nos mandou ir para o chiqueiro? Atrás da antiga Basílica de São Pedro
tinha um mangueiro, um chiqueiro, onde eram criados os porcos utilizados para a alimentação da corte do Papa. São Francisco e os frades dormiram aquela noite no chiqueiro. O Papa, da janela do seu quarto, ele viu os frades dentro do chiqueiro. E o Papa entendeu, ele falou: eles me obedeceram. Eu falei como força de expressão e eles tomaram ao pé da letra e obedeceram a voz da igreja. Naquela noite o Papa Inocêncio III teve um sonho. A Basílica de São Pedro estava desmoronando. E nesse sonho São Pedro acordou o Papa, chamou o Papa e falou: venha que a Basílica está desmoronando. E o Papa no sonho foi junto com São Pedro e a Basílica estava ruindo. E ele percebeu que a Basílica só não caía porque lá na frente, perto do altar, havia um frade que com uma mão sustentava a coluna mestra da igreja. E aí São Pedro fala para o Papa no sonho: chega perto e olha lá quem é. Quando Inocêncio III chega perto, ele vê um frade muito magro, baixo, e ele reconheceu, era o mesmo frade que havia falado com ele. Era São Francisco, que segurava a coluna da igreja. São Francisco era pequenininho, né, muito pequenininho. O túmulo dele em Assis é um túmulo pequenininho, dá para ver que ele era um homenzinho mesmo, baixinho, né? E o Papa viu aquele homem. No dia seguinte, assim que o Papa acordou, ele disse para os cardeais: mandem chamar aquele frade. E São Francisco veio fedendo mais ainda, porque tinha dormido no chiqueiro. E o que o Papa faz? O Papa se despiu das vestes papais e beijou os pés de São Francisco. Abraçou São Francisco e perguntou: o que você quer, meu filho? Ele falou: eu vim pedir para que o senhor aprove a minha regra. Aí São Francisco deu um papel para ele, o Papa leu e falou: isso aqui é o Evangelho, né? Isso aqui não é uma regra. E aí ele falou: mas é isso que a gente quer viver. Aí o Papa falou: não, meu filho, você precisa explicar isso aqui melhor. E disse para ele o seguinte: volta lá para Assis, escreve isso aqui direitinho, e depois você volte e leia para mim, que eu vou providenciar a aprovação da regra. São Francisco fez isso. Quando ele volta a Roma, o Papa tinha morrido naquele dia. E aí o Frei Leão fala para São Francisco: mas ele está morto. E aí São Francisco disse: nós temos que obedecer. Ele mandou que a gente lesse para ele. Falou: se ajoelha do lado da cama e leia no ouvido dele. O Frei Leão falou: mas é um defunto, ele está morto. Falou: obedeça. Ele disse que ele providenciaria a nossa aprovação. E aí ele leu a regra de vida no ouvido do cadáver de Inocêncio III. Foi feito o conclave. Quem foi eleito Papa? O bispo de Assis, que era amigo de São Francisco e que aprovou a ordem. Inocêncio III cumpriu o combinado, né? Ele mexeu os pauzinhos lá no céu e conseguiu que a ordem fosse aprovada. Esta é a verdadeira revolução dentro da igreja, né? Que muda a igreja, não querendo destruir a igreja, mas reformando a igreja pela obediência, pela santidade, tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã. Amanhã a gente faz a linha do tempo, certinho? Professor, deixa eu dar uma contribuição muito rápida. Uma vez um jornalista perguntou para o Ratzinger, porque ele não tinha sido eleito Papa ainda, se o Ratzinger assegurava que todos os Papas foram eleitos pelo Espírito Santo. Teólogo, estou rezando para que a igreja reconheça a sua santidade, talvez não na nossa geração, que é injusta, mas numa próxima. Mas o Ratzinger refletiu e disse assim: não posso assegurar que é o Espírito Santo quem escolheu todos os papas, mas posso assegurar que o Espírito Santo não deixará a igreja acabar, porque, como o senhor falou, muitos papas, padres, bispos, né, incorreram no erro. Eu não tenho palavra para dizer hoje. Nós vamos continuar amanhã. O senhor está com pressa, o professor tem aula agora 9h30. Vou chegar em casa, vou assistir sua live. Peço ao Espírito Santo que te inspire lá também. Vamos ficar de pé, concluir essa nossa aula de hoje com uma Ave Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amanhã, terça-feira, às 19h30, aqui continuamos o nosso curso de História da Igreja. Vamos dar uma salva de palmas, professor?